Amém, porque existe um lugar de descanso. Esse lugar é na presença do Senhor. Amém. Só lembrando vocês que o próximo domingo é o último domingo do mês. O último domingo do mês nós não temos nada aqui de manhã, tá? Então não teremos escola de discípulos, não teremos o Connect Teens, não teremos Ibel Kids e não teremos a classe de integração e de batismo no próximo domingo, tá? Próximo batismo está livre, mas eu estou quase arrumando uma atividade para vocês, hein? Fica ligado lá no grupo, tá? Hoje nós tivemos a classe de batismo, iniciou hoje, tá certo? A integração começou junto e nós tínhamos várias pessoas lá, tá? Quem está na classe de batismo, não de integração, tá? De batismo que está presente aqui, fica em pé, só para eu ver. Eu sei que tem um pessoal aqui, vocês estão na classe de batismo, não estão? Então fiquem em pé, só para... Fizeram? Não, elas fizeram. Não quer dizer que vai batizar, tá? Mas levanta, você também, Florzinha. Aí, olha que bênção, gente, lá atrás, Florzinha ali também. Bênção demais, né? Pode sentar, obrigado. Eu tenho falado para todos, tá certo? Que não significa que vão batizar, mas vão fazer a classe, vão entender melhor, tá certo? E tem sido uma bênção mesmo ver pelo menos esse desejo no coração dessas pessoas lá, tá bom? E quero compartilhar um texto que hoje, eu vou dizer assim, tem muito a ver com isso, tá? Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 25. Hoje o iPad me deixou na mão, vai no modo antigo mesmo aqui. O iPad está fazendo bodas de pérola também comigo, viu, Vandete Jovedi? Deu um BO nele lá. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao verso 34, diz assim: Aconteceu que certa mulher havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se, no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do seu mal. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui. E Senhor, a tua palavra jamais volta vazia, e a nossa oração é para que ela cumpra realmente este propósito na vida de cada pessoa aqui, em cada coração, ó Deus. A tua palavra seja semeada, a tua palavra seja lançada e encontre, ó Deus, um terreno fértil,
aonde ela possa se desenvolver. Pai querido, que a Tua palavra possa trazer vida, possa trazer salvação, possa trazer, ó Deus, da Tua presença sobre cada coração, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nos narra uma história onde um jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus o que ele precisava fazer para alcançar ou para ter a vida eterna. E aí Jesus começa a conversar com ele, Jesus começa a falar para ele o que ele precisaria ter, tá? E Jesus começa a pontuar algumas coisas, você, crê nas Escrituras? E ele, não, desde pequeno. Jesus fala assim, olha, você vai precisar vender os seus bens, entregar aí aos pobres, para depois vir e me seguir. E o texto diz que aquele jovem, ele sai muito triste da presença de Jesus, porque ele não estava disposto a pagar o preço para seguir a Jesus, para ser um discípulo de Jesus, tá? Ele estava talvez disposto a entregar algumas coisas, mas não tudo. E para nós alcançarmos e vivermos e desfrutarmos do que nós acabamos de cantar, deste lugar aonde a presença do Senhor nos acolhe, aonde a presença nos transforma, aonde a presença nos dirige, aonde a presença dEle testifica no nosso espírito que somos filhos dEle, que vamos passar a eternidade com Ele. Nós precisamos estar dispostos a entregar tudo para Ele. Eu fico imaginando sempre quanta coisa aquele jovem rico perdeu por não seguir a Jesus. Quantas coisas os discípulos experimentaram de ouvir o mestre ensinando, de ver os milagres do mestre, de ver a provisão que Jesus trazia. Hoje na lição de manhã tinha até um texto que a gente não chegou a ler aqui, tá? Mas aquela passagem onde alguns estavam questionando Jesus porque ele não pagava as 2 dracmas de imposto. E aí Jesus fala para Pedro, olha, vai lá no rio, pesca, o primeiro peixe que aparecer lá na linha, no anzol, você abre ele e vai ter lá um starter, que era correspondente a 4 dracmas, e o imposto era 2 dracmas, e Jesus fala, aí você paga o imposto seu e o meu, tá? Então, essa provisão, esse cuidado, a gente só pode experimentar se a nossa vida realmente estiver diante dEle. Quanta coisa os discípulos experimentaram, os discípulos viram, os discípulos presenciaram. Algo que eu acho assim, eu fico tentando imaginar, é Pedro, Tiago e João com Jesus lá no Monte da Transfiguração. E como deve ter sido algo maravilhoso e assombroso ver Jesus transfigurado, ver ali a figura de Elias. Gente, deve ser um negócio, não dá para imaginar, E a voz de Deus ainda dizendo, este é o meu filho amado, ouvi-o. E queridos, eu entendo, e a Bíblia fala que Jesus não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje, Ele vai ser o mesmo sempre. Então, tudo que os discípulos viveram de perto com Jesus, nós podemos viver com Jesus hoje também, e de perto. Nós podemos experimentar da provisão, do cuidado, nós podemos experimentar do sobrenatural dEle, das respostas de oração, de chegar num culto como esse e ser tocado de uma forma profunda, de sentir a presença dEle. É claro, gente, que somos movidos por fé, não é pelo que a gente sente. Mas eu entendo que há alguns momentos que Deus, Ele nos toca de uma forma especial e nos leva até a sentir da presença dEle. Então, quanta coisa o Senhor deseja que a gente experimente, o Senhor deseja derramar sobre nós, entregar para nós, falar com a gente. Mas tudo que nós vamos experimentar da parte de Deus começa por uma decisão de segui-lo, por uma decisão de andar com Ele, por uma decisão de pagar um preço, pagar o preço do arrependimento, pagar o preço da entrega.
pagar o preço de uma entrega total e incondicional para o Senhor, para que a gente viva e desfrute do que Ele tem para nós, do que Ele tem para você. A gente sempre fala assim, olha, Deus tem planos para a sua vida, e isso é uma verdade. Jeremias 29:11 fala isso, que Deus tem planos, Deus tem pensamentos formados a nosso respeito. Lembra esses dias atrás, quando falamos sobre origem e passado? Que lá na nossa origem, lá no coração de Deus, Deus já pensou tudo a nosso respeito. As coisas que Ele preparou para a gente viver, para a gente desfrutar e para a gente ser nessa terra, só serão possíveis se nós desfrutarmos dessa presença dEle. E para desfrutarmos da presença, nós precisamos pagar esse preço de entrega. E hoje, em cima desse texto, eu quero deixar que o Espírito Santo apresente para nós, tá certo? Passos para nós alcançarmos isso, passos para alcançarmos a salvação. E queridos, o que tem de mais importante para nós nessa vida é experimentar a salvação em Cristo Jesus. Porque é só experimentando dessa salvação que a nossa eternidade com Ele está garantida. É só quando a gente experimenta desta salvação que nós somos selados com o Santo Espírito de Deus e passamos a ter a presença dEle aqui, dentro de nós, agindo dentro de nós, nos ensinando, nos orientando, nos sustentando, mesmo quando a gente está passando por um vale árido, o vale de Baca, um vale seco, o vale da sombra da morte, como a Irene testemunhou aqui. Às vezes nós passamos por momentos assim, mas uma coisa é certa, mesmo que a gente não sinta, Ele está ali, o cuidado dEle se faz presente, a mão dEle está ali nos sustentando, nos segurando, nos amparando. Lembram daquele poema? Eu não sei se é só um poema ou se é só uma música sertaneja, das Pegadas da Areia. Só o Léo conhece, né, Léo? Você tocava no caminhão, que eu sei essa música, tá? Mas não tem uma música, Pegadas na Areia? É uma música, né? É uma música. Oi? Gilmar cantava? Aí, achei então, tá? Mas vocês conhecem, né, esse poema das Pegadas na Areia? A pessoa ela tem, acho que é um sonho, eu acho que a música fala sobre isso, é um sonho que a pessoa tem, ela está caminhando na areia, e ela olha para o céu, e no céu ela começa a ver os momentos da vida dela, e ela percebe, Gilmar está querendo vir aqui cantar, e ela percebe, tá, que sempre haviam duas pegadas na areia, e ela entendia que uma era dela, e a outra era de Jesus, mas todas as vezes, tá, que havia aquelas cenas assim de lutas, de dificuldades, ela só via uma pegada na areia. E ela questiona, fala, nossa, nos momentos que eu sempre precisei, eu só via uma pegada. Onde é que estava Jesus? E aí Jesus vai falar, nesses momentos só tinha uma pegada, porque nesses momentos eu te carregava nos braços, tá? Então Jesus é assim, mesmo que a gente não perceba, Ele está ali, segurando a gente no colo, sustentando a gente, amparando a gente. Mas esse é o tipo de coisa que nós desfrutamos quando nós nos entregamos. Se nós não entregarmos a nossa vida para Ele, se nós não rendermos a nossa vida para Ele, nós vamos ser como aquele jovem rico, alguém que está virando as costas para Jesus, e alguém que não vai experimentar dessa graça, dessa bondade e dessa presença. Hoje de manhã eu citei um texto aqui de 2 Timóteo capítulo 2, eu acho que eu citei o verso 13, mas o verso 12 fala algo assim, se você o negar, Ele também o negará. Não tem o que ser feito se você virar as costas para Jesus, não tem o que ser feito se você o negar. Ele não vai te salvar na marra, Ele não vai te colocar na presença dEle na marra.
Então há essa necessidade que a gente entenda o que Ele fez por nós, e movidos por isso então e pela fé, a gente se renda a Ele, se entregue a Ele, tá? E nesse texto aqui a gente vê uma mulher que sofreu barbaridade, mas ela encontrou a salvação em Cristo Jesus. Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. E quando a gente fala sobre salvação, eu não sei se você talvez fica um pouco em dúvida do que Jesus nos salvou, do que eu preciso ser salvo, do que eu preciso ser resgatado, porque talvez num ambiente, né, de guerra, como lá na Rússia e Ucrânia, a gente talvez pense: meu Deus do céu, Deus precisa me socorrer, me salvar, me proteger, me tirar daqui, me amparar. Mas se a gente vive num país que não tem guerra, nem civil, a gente fica: do que eu preciso ser salvo? A saúde está boa, né? Está tudo certo, do que eu preciso ser salvo? Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos, todos nós já nascemos no pecado. Ninguém, tá certo? Fugiu a palavra aqui, mas nós não somos indesculpáveis, tá bom? Todos nós somos pecadores. E o pecado fez o quê? Nos afastou de Deus, nos tirou da presença de Deus e nos arrastou para uma condenação eterna. O inferno é uma condenação eterna. O inferno é estar afastado dessa presença gloriosa de Deus para sempre. E o 6:23 de Romanos diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós precisamos ser salvos do quê? Primeiro, do domínio do pecado. Desde Adão, o pecado contaminou toda a raça. Então nós nascemos pecadores por conta do pecado original cometido por Adão e Eva. Nós nascemos pecadores e o pecado tem domínio sobre nós. Mas quando nós nos entregamos a Jesus, então o pecado, ele perde a força sobre nós. Nós somos salvos também deste domínio que o pecado tem sobre nós. E somos salvos também da consequência do pecado. Romanos 3:23, o texto que a gente acabou de ler, diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E esta morte aqui é morte eterna. Está falando da condenação eterna, que todos nós já nascemos condenados a ela. Você nasceu, infelizmente você já nasceu pronto para ir para o inferno. Esta é a grande verdade. Por isso que Jesus teve que vir, que intervir, para nos livrar e nos salvar da condenação do pecado. O salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado é a morte. O que nós vamos receber pelos nossos pecados é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente que Deus nos dá, o presente que Deus nos dá de graça, quando nós estamos unidos com Cristo Jesus, nosso Senhor, é a vida eterna. Nós pulamos da morte eterna para a vida eterna. É disso que o Senhor Jesus veio nos salvar, deste domínio que o pecado exerce sobre nós e da condenação que o pecado traz sobre as nossas vidas. Nós estávamos condenados, mas o Senhor Jesus, Ele veio para nos salvar. E a palavra salvar, ela significa tirar de perigo, livrar do perigo, conservar, guardar. Então foi isso que Jesus veio fazer. Ele paga o nosso preço, Ele paga o nosso resgate na cruz do Calvário. Ele assume na cruz do Calvário o nosso lugar, porque nós não podíamos pagar pelos nossos pecados.
Jesus só pôde pagar pelos nossos pecados porque ele não tinha pecado. Se Jesus tivesse pecado, ele também precisaria de um Salvador. Então, nós não tínhamos condições de pagar pelos nossos pecados. Então Jesus veio, se fez homem, sem pecado, sem defeito, sem mancha, e ele assume o nosso lugar na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos então, em união com ele, alcançar a vida eterna, a salvação, tá? Então mesmo que, e eu já vi pessoas assim, pessoas que acham que, não, eu não tenho pecado, porque eu procuro fazer as coisas certas, eu procuro ajudar as pessoas, eu procuro ser alguém correto, e às vezes as pessoas têm essa ideia de que, por que não, eu não faço maldade, eu procuro fazer o bem, eu procuro ajudar as pessoas, eu procuro não falar nada que vai ofender as pessoas, e aí acha que por conta disso, não, eu não tenho pecado, eu mereço ir para o céu. Nenhum de nós merecemos ir para o céu, porque nós nascemos pecadores. O salmista diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos na iniquidade, isso está dentro de nós, e somente Jesus Cristo pode nos limpar. Lembra da musiquinha? Do sabão? Canta a música do sabão para mim. É isso, somente Jesus pode limpar o nosso coração. Não tem IP, não tem Limpol, não tem Bombril, não tem nada que consiga arrancar essa sujeira do pecado de dentro de nós. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos fazendo Deus mentiroso, porque Ele diz que a gente tem. Então, se você disser, eu não tenho pecado, você está pecando, já pecou ali, já errou ali, tá? E só Jesus pode fazer a diferença, só Jesus pode dar a vida que a gente deseja, só Jesus pode abrir os nossos olhos, só Jesus pode transformar o nosso coração. Quantas vezes eu pensava assim, não, eu vou mudar, não, eu vou fazer diferente, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nunca nada mudava, e as coisas iam de mal a pior. Somente no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, as coisas realmente começaram a mudar. As coisas realmente passaram a se transformar aqui dentro de mim primeiramente. E é incrível porque Deus começou a mover também as circunstâncias. E tudo começou a ser diferente. Tudo começou a ser diferente. Então, queridos, entenda isso. Romanos 5,12 nos diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Algo que eu sempre falo para os homens aqui na segunda-feira, né? Nós somos todos farinha do mesmo saco. Não tem ninguém diferente de ninguém, tá? Tudo perdido, precisando da graça de Deus, tá? E eu falo a mesma coisa aqui para vocês, somos todos farinha do mesmo saco, não tem ninguém melhor que ninguém, não tem ninguém mais bonzinho que ninguém, não tem ninguém que mereça alguma coisa de Deus mais do que o outro. Todos nós somos dependentes da graça dEle, da bondade dEle, da misericórdia dEle. Por isso que nós precisamos, primeiro é entender isso, por que Jesus morreu por mim? E por que eu preciso entregar a minha vida para Ele, colocar a minha vida nas mãos dEle? Do que eu preciso me arrepender para poder experimentar desta graça, dessa bondade, desta presença?
Colossenses 2,14 nos diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Esse texto diz que Jesus pega um escrito de dívida, ou seja, uma conta nossa, e esse escrito de dívida, lá nos tempos do apóstolo Paulo, era o seguinte: a pessoa cometeu um crime, então ela devia a Roma um pagamento por este crime. E aí o juiz ia dar a sentença, né? Por este crime, você vai pagar, açoite, você vai pagar, tanto tempo de cadeia. E esse escrito de dívida constava o crime da pessoa e o que ela precisaria pagar para se livrar ou para ser absolvida daquele crime. E o apóstolo Paulo diz assim, havia uma ordenança, né, um escrito de dívida contra nós, que dizia assim para a gente, o seu pecado, né, ou o seu crime merece a pena capital, a morte. Aí Jesus vem, então, ele pega esse escrito de dívida, ele pega essa dívida minha e essa dívida sua, e ele paga, encravando na cruz, ele paga o preço. Por isso que a morte de Jesus é substitutiva, ele toma o nosso lugar, ele nos substitui. Para que nós não morrêssemos, ele morre no nosso lugar. Ele morreu por mim e pagou a dívida que era cheia de ordenanças contra a minha vida, que estava me arrastando para o inferno, porque era a minha condenação. Mas ele então assume o meu lugar. E quando o criminoso, ele pagava a sua dívida, pagou lá tanto tempo de cadeia, ele pagava a dívida, o escrivão pegava aquele documento e escrevia, sabe o quê? Tetelestai, e entregava para o camarada. Esse tetelestai, tá? Literalmente é pago completamente. A sua dívida foi paga. E praticamente a última palavra que Jesus disse lá na cruz, antes de entregar o seu espírito, foi tetelestai, que para nós geralmente está traduzido como está consumado, está pago completamente. Então a nossa dívida foi paga na cruz do Calvário por um preço de sangue. Jesus pagou a nossa dívida. Não precisamos mais nem sofrer o domínio do pecado, nem sofrer o castigo do pecado, o pagamento do pecado, que é a morte eterna, porque Jesus pegou o nosso escrito de dívida e pagou. Ele assumiu o nosso lugar, ele pagou a conta, ele sofreu a condenação. Ele se fez maldição por nós. Ele assumiu os pecados de toda a humanidade e encravou lá na cruz. Ele fez a parte dele. Ele pagou o preço e tornou acessível para nós a salvação. Tornou acessível para nós o céu. Lembra que os evangelhos vão dizer que quando Jesus morre lá na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E o véu do templo separava o lugar santo do santíssimo lugar. O santíssimo lugar era o local onde ficava a arca da aliança. A arca que representava a presença de Deus no meio do povo. Então o véu do templo se rasga, porque Jesus, ele abre acesso ou caminho para nós chegarmos à presença de Deus. Ele vai dizer que ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém chega ao Pai. Ninguém se aproxima de Deus, ninguém tem acesso a Deus Pai, se não for através dele, porque ele rasgou o véu, ele se fez o caminho para nos colocar diante de Deus, diante da presença de Deus, tá? Então, Jesus pagou a nossa dívida, pagou o preço pelos nossos pecados, e por conta disso, então, a salvação,
ela está disponível a cada um de nós. Nós podemos dizer exatamente assim: só não vai para o céu quem não quer, porque a porta foi aberta para todos. A Bíblia chega a dizer que Deus não tem prazer na morte de um pecador. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus deseja que todos alcancem o céu, mas todos vão alcançar o céu? Infelizmente não. Mas não por vontade de Deus, mas por escolha própria. Não é que Deus manda pessoas para o inferno, mas algumas pessoas estão decidindo ir para o inferno quando viram as costas para Deus, quando dizem não para Deus. Essas pessoas estão decidindo a condenação eterna. Essas pessoas estão decidindo viver uma vida debaixo do domínio do pecado. E aí eu quero voltar em Marcos capítulo 5. E eu quero de uma forma breve, como sempre faço, né? Eu sempre sou breve, não sou? Não precisa responder não, tá? O silêncio já disse tudo. Mas vamos lá. Mas eu quero destacar 3 coisas, tá certo? 3 passos que essa mulher deu antes de Jesus dizer assim para ela: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Marcos capítulo 5, o verso 25 e 26 nos diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. O texto nos fala de uma mulher que tinha um problema sério de saúde, tá? Ela sofria de uma hemorragia, ela já vinha sofrendo há alguns anos deste problema, e o texto diz que todos os recursos que ela tinha, ela utilizou buscando a sua cura, buscando se ver livre daquele mal. Só que o texto diz que ela não conseguiu, ninguém resolveu, ninguém conseguiu dar um jeito. Ela perdeu o dinheiro que ela tinha e o quadro dela cada vez agravava mais. Então a gente vê uma mulher que talvez já estava sem esperança de resolver o seu problema. Porque ela, quando tinha algum recurso, ela não conseguiu, imagina agora, sem dinheiro, sem perspectiva nenhuma. Só que o verso 27 nos diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus. E aqui eu quero colocar o primeiro passo. O primeiro passo é ouvir a respeito de Jesus. Como crerão se não há quem pregue? Entende que a fé vem pelo ouvir. A fé no nosso coração, ela é despertada pelo ouvir. Eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso ter contato com a palavra. Eu preciso ouvir a pregação do Evangelho. E a palavra Evangelho significa, que o pessoal da Célula Esperança sabe, boas novas, boas notícias. Então a pessoa precisa ouvir as boas notícias, para que a fé seja gerada no seu coração, e ela possa então dar este passo. Este primeiro passo então é ouvir sobre Jesus. O texto diz que ela ouviu a fama de Jesus. Quantos milagres Jesus já tinha realizado? Quantas pessoas já não tinham ficado maravilhadas com as coisas que Jesus ensinava? E alguém dando testemunho diz assim: olha, porque ele fala como quem tem autoridade. É diferente dos fariseus, é diferente dos religiosos. Parece que ele tem autoridade quando ele fala. Ele fala de um jeito diferente. E ele cura.
Mateus 4, verso 23 e 24 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Ele os curou. Então Jesus curava todo tipo de enfermidade, até enfermidade que não era física. O texto diz que até os lunáticos eram curados, até de loucura, né? As pessoas eram curadas. Então essa mulher, ela começou a ouvir isso, que Jesus percorria as aldeias, e Jesus curava todo tipo de enfermidade, e muitos já estavam testificando e declarando que ele era o Filho de Deus. Então essa mulher, ela começou a ouvir e falou: epa, tudo começou a mudar para a vida daquela mulher, a partir do momento que ela começou a ouvir. E as coisas começam a mudar para nós também, a partir do momento que a gente começa a dar ouvidos à palavra, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus está trazendo ao nosso coração. Por isso que uma das coisas que a gente tem estimulado aqui é o estudo bíblico, é fazer estudo bíblico, é participar. Eu tenho dito, olha, mesmo que não batize, faz a classe de batismo, vai lá fazer, vai lá aprender. Porque quando nós expomos o nosso coração à palavra de Deus, a palavra de Deus começa a gerar fé dentro de nós. Então a primeira coisa que essa mulher fez foi ouvir a respeito de Jesus. Então comece a se expor à palavra, comece a expor os seus ouvidos e o seu coração à palavra, seja por mensagens, tá? Principalmente as da igreja aqui, né? Depois vai lá, entra lá nas nossas redes sociais, curta, siga, compartilhe, tá certo? Ajude a IBEL a esparramar a palavra aí nos 4 cantos desse mundo, tá? E hoje, tá? Nós temos pessoas na igreja que começaram nos assistindo lá no Rio de Janeiro, tá? Eu já fui procurado por pessoas de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Uma de Minas Gerais veio morar aqui em Londrina, só que ele morou lá na saída de Curitiba lá. Eu falei: meu amigo, é chão, você quer vir, eu vou ficar muito feliz, mas é chão. E aí apresentei uma outra igreja batista ali pertinho da casa da tia dele, tá? Mas a gente pode esparramar. Nós fazemos lives e geralmente nós temos pessoas de outros países assistindo, sabia? Sempre tem uma pessoinha lá da Inglaterra que gosta da gente, tá? E assiste às lives, tá? Então, queridos, nos ajude aí e vamos nos expor à palavra. Às vezes a gente fica emprestando, né, o nosso ouvido, o nosso coração para tanta coisa ruim. Se expõe à palavra, leia a Bíblia na sua casa, tira um tempo, pelo menos um momento no dia para ler a palavra, se exponha à palavra, porque a palavra vai fazer toda a diferença, a palavra vai mudar a sua vida. Uma outra coisa que essa mulher fez, e a gente encontra também no verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão. A gente vê que essa mulher, primeiro ela ouve, primeiro ela começou a ouvir a respeito de Jesus. Aí o segundo passo que ela deu foi o quê? Opa, eu preciso ir ao encontro desse Jesus. Eu preciso ir aonde esse Jesus está. Eu preciso dar um passo na direção desse Jesus. É claro que hoje nós não vamos fazer isso fisicamente, né? Mas Tiago, capítulo 4, verso 8, a Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. O primeiro passo Jesus já fez, Ele morreu na cruz por nós. O próximo passo agora é eu andar na direção dEle. É eu entender, Jesus morreu pelos meus pecados, Jesus pode me libertar do domínio do pecado, pode me salvar da condenação eterna, pode me dar uma vida nova e abundante,
pode me dar uma vida próspera e plena. Então eu preciso ir na direção desse Jesus. Eu preciso ir ao encontro de Jesus. O segundo passo, então, é irmos até o Senhor. Queridos, não basta saber que Jesus salva. É bem provável que 99% da população brasileira saiba disso, que Jesus salva. Jesus salva. As pessoas sabem disso. Não basta saber que Jesus salva, não basta saber que Jesus cura, não basta saber que Jesus liberta. Eu preciso dar um passo na direção dele. Eu preciso ir ao encontro dele. Se eu almejo essa salvação, se eu almejo essa cura, se eu almejo essa vida que ele pode me dar, eu preciso ir na direção dele. É a mesma coisa que a gente ir no médico, o médico fala, ó, toma tal remédio, que esse remédio vai te fazer bem. Mas a gente não toma, a gente vai continuar doente. A gente pode até saber que o remédio faz bem. A gente pode até ter o remédio disponível. Mas se a gente não tomar do remédio, diferença nenhuma vai fazer, tá? Então, nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Ir ao encontro de Jesus, tá? E aí, eu não estou falando só fisicamente. Uma das formas é essa. Você se deslocar da tua casa e vir na igreja, por amor a Jesus. Não só para ver o pastor Wesley dançando, que é muito legal, gostei de ver ele dançando aqui, travado igual eu, tá? É sim, nem vem. E ele ainda atrapalhou o Lucas, que eu vi, tá? Quase pisou no pé do Lucas, tá? Mas, queridos, por amor a Jesus, nós vamos ao encontro dele. Por amor a Jesus, eu vou lá na célula. Por amor a Jesus, eu vou na igreja. Por amor de Jesus, eu vou voltar o meu coração para a palavra dele. Eu desejo experimentar dessa cura, dessa presença, desta salvação, deste perdão, desta vida nova. Então eu vou ao encontro dele. E pregar o evangelho é mostrar, ó, Jesus está aqui, Jesus tem poder para salvar. E aí é a pessoa que tem que decidir se ela vai ao encontro de Jesus ou se ela vai virar as costas para Jesus, tá? E o último passo agora, para a gente fechar. Vocês sabem que eu acredito em vocês, né? E eu acho mesmo que o dia que eu pregar até meia-noite, vocês vão ficar firmes comigo aqui. Também no verso 27, a última parte do versículo. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Tá? Essa mulher, ela ouviu, essa mulher foi ao encontro de Jesus, mesmo com a limitação dela por conta da enfermidade. Essa mulher sofria de uma hemorragia, 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Então eu imagino uma mulher que já estava assim, tanto debilitada. E o texto diz que ela vai ao encontro de Jesus, Jesus estava rodeado por uma multidão. Então pensa o esforço desta mulher. Eu acho que ela tocou na orla das vestes lá, tá? Porque ela não tinha condições de ficar em pé para chegar até Jesus. Ela rastejou, mas ela foi. Ela engatinhou, mas ela foi, porque ela desejava muito aquilo. E nós precisamos desejar muito a Jesus, para nós experimentarmos muito de Jesus. E aí a última parte do verso 27, diz que ela foi tocá-lo. Ela foi para tocar o Senhor, porque ela cria que se ela tocasse, se ela conseguisse tocar, ela seria curada. A vida dela seria transformada.
E queridos, quando nós tocamos em Jesus, a nossa vida é transformada. E como que nós fazemos isso hoje? Como é possível tocarmos em Jesus hoje se Ele não está fisicamente aqui no nosso meio? Nós podemos tocar em Jesus através do arrependimento. O arrependimento nos dá esse acesso para nos aproximarmos do Senhor, para chegarmos ao Senhor. Lembrando que o pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. Isaías 59, os 2 primeiros versos, o Senhor diz que Ele não está com a mão recolhida, os ouvidos dEle não estão fechados, mas os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos abençoe e não nos ouça. O pecado tirou Adão e Eva da presença de Deus, tirou Adão e Eva do jardim, da presença de Deus. Então o pecado nos afasta de Deus, mas o arrependimento nos ajuda a tocarmos ao Senhor. E arrependimento na Bíblia fala sobre mudança de mentalidade. A palavra arrependimento no Novo Testamento é metanoia, que significa mudança de mente. Então arrependimento não é simplesmente sentir um remorso, mas é mudar a sua postura, é mudar as suas atitudes. A Bíblia vai dizer assim, olha, o que roubava, não roube mais. Antes faça com as mãos aquilo que é bom, né? Aquilo que é proveitoso, aquilo que vai beneficiar, tá? O que mentia, não minta mais. O que enganava, não engane mais. Então, arrependimento fala de uma mudança de postura, de uma mudança de atitude. Então, quando eu me arrependo, eu estou mudando a minha atitude, eu estou mudando o meu comportamento, eu estou chegando diante de Deus, entendendo que essa minha proximidade com Ele vai mudar completamente a minha forma de pensar e a minha forma de agir. Charles Finney foi um evangelista, um pregador. Ele fala sobre arrependimento, né? Uma definição dele sobre arrependimento. Ele diz que arrepender-se implica em detestar o pecado, em ver o pecado exatamente como Deus o vê. Implica também em abandonar o pecado. E um grande pregador, Spurgeon, ele chega a dizer o seguinte a respeito do arrependimento: o homem se arrepende porque reconhece que precisa servir e obedecer a Deus, pois o Senhor o merece. O arrependimento tem de ser voluntário e não forçado ou induzido. Tem de ser uma atitude que tomamos porque queremos e porque Deus merece isso da nossa parte. E, na verdade, Deus é digno de que o sirvamos e lhe obedeçamos. Para que o arrependimento seja genuíno, temos que exercitá-lo com toda sinceridade e sem hesitação. Tá? E o próprio Spurgeon, ele chega a dizer uma frase também que eu achei interessante. Ele diz assim, se um pecador praticou 1000 pecados e se arrepende de 999, o seu arrependimento não é verdadeiro. Ele está apenas tentando conseguir alguma coisa de Deus. Então o arrependimento também precisa ser total. Eu não posso me arrepender de algumas coisas, de alguns erros. O arrependimento também precisa ser total. E dessa forma nós também tocamos ao Senhor. Nós tocamos ao Senhor pelo arrependimento. O arrependimento vai nos dar esse acesso para nos achegarmos diante do Senhor e Ele olhar para o nosso coração arrependido e aí Ele nos tocar e Ele nos abraçar com a sua graça e nos perdoar dos nossos pecados e trazer para nós, então, uma vida nova na presença dEle, tá? Nós também podemos tocá-lo através da confissão, de confessar que Jesus Cristo
é o Senhor da nossa vida. Ele é o dono da nossa vida. Se Ele pagou um preço pela minha vida lá na cruz do Calvário, se Ele derramou o sangue dEle em favor da minha vida pertence a Ele. Quando a igreja lá atrás, lá no seu início, chamava Jesus de Senhor, ela estava dizendo, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Nós devemos a nossa vida a Ele, Ele nos comprou, a Ele nós pertencemos. Romanos capítulo 10. Romanos 10. A partir do verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E aí continua, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, através da confissão, nós estamos tocando ao Senhor, confessando que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o nosso Salvador. E o texto diz, porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Então nós podemos tocá-lo também pela fé. Pela fé nós podemos tocar o Senhor. Podemos tocar a presença do Senhor. O verso 28 e 29 de Marcos 5, voltando lá para Marcos, o verso 28 e o verso 29, diz assim, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Ela tocou em Jesus fisicamente e imediatamente ela foi curada daquele mal que assolava ela. E quando pela fé nós tocamos em Jesus, nós também experimentamos do poder da sua salvação, da sua graça maravilhosa, do seu perdão, da sua bondade. É dessa forma que nós vamos experimentar da graça, da presença e da bondade do Senhor. É tocando Ele pela fé. É tocando Ele através do nosso arrependimento. É tocando Ele através da nossa confissão. E aí no versículo 34, olha o que Jesus diz para essa mulher. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do seu mal. Jesus disse para ela, a tua fé te salvou. Tocar em Jesus daquela maneira trouxe salvação para o espírito dela. Porque nós, sem o Senhor, nosso espírito está morto. Mas a salvação implica em Deus trazer da sua vida para dentro de nós. O nosso espírito ganha vida. Essa mulher ganhou vida no seu espírito, ela ganhou a salvação. O Senhor Jesus disse para ela, olha, fica livre do seu mal. Fica livre do seu mal. Ela foi curada no seu corpo. E Jesus também disse para ela, vai em paz. Jesus a despede em paz. E paz a gente poderia definir como cura da alma. Foi curada na alma, foi curada no espírito e foi curada no corpo. E Jesus deseja que a gente experimente da sua salvação, do seu perdão, da sua graça. Quando aqueles amigos abriram o telhado para
colocar aquele paralítico diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus disse para aquele paralítico foi: os teus pecados estão perdoados. O texto diz assim, que Jesus, vendo-lhes a fé, primeira coisa que Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Porque a prioridade de Jesus é curar a gente aqui dentro. A prioridade de Jesus é primeiro resolver o problema do pecado. Mas Jesus também tem cura para a nossa alma, Jesus tem cura para o nosso corpo, e Jesus tem para nós uma eternidade na presença dEle. Neste mundo nós temos aflições, Jesus disse isso. No mundo tereis aflições. E quer saber a verdade? Graças a Deus pelas aflições deste mundo. Porque senão ninguém ia querer ir para o céu. Fazer o que no céu se aqui está tão bom? Não é verdade? Então as aflições deste tempo presente nos faz olhar para o céu e desejar o céu. E desejar que Jesus volte logo. E desejar estar com Ele o mais rápido possível. Porque lá Ele vai secar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai ter choro, não vai ter tristeza. Lá vai ser um estado de alegria eterna. A gente não consegue entender isso, né? Para a gente é difícil entender o conceito de eternidade, porque a gente é finito. Para a gente tudo uma hora acaba, tudo muda, tudo uma hora vai ter fim. Mas a Bíblia nos fala que Ele tem para nós uma eternidade, sem choro, sem sofrimento, sem tristeza, sem angústia, sem doenças. Todos esses males que hoje nos acometem aí, não só esses, né, mas a própria violência, o medo e tanta coisa ruim que acomete aí o nosso coração, lá vai ter nada disso. Lá é um lugar para a gente desejar estar. Lá é um lugar para a gente almejar estar. E Ele disse que foi para lá preparar lugar para a gente. Ele deixou o Espírito Santo com a gente para nos guiar, para nos orientar, mas Ele falou assim, ó, eu preciso ir porque eu vou preparar lugar para que vocês estejam aonde eu estiver. Jesus preparou um lugar muito especial para você, na eternidade com Ele. Mas para isso, nós precisamos dar esses passos na direção dEle. Nós precisamos fazer essa entrega a Ele, para a gente poder desfrutar de tudo que Ele tem para a gente. Não só lá na eternidade, mas Ele tem muita coisa para fazer e para nos dar também aqui nessa terra. Amém? Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Você consegue entender a necessidade que nós temos de Jesus? O quanto nós precisamos dEle? Você consegue entender que sem Ele nós não somos nada? Nós não temos nada? Que não vale de nada ter toda a riqueza ou todo o conhecimento deste mundo. Se nós não tivermos a Jesus, se nós não conhecermos da sua graça, da sua bondade, se nós não experimentarmos a salvação nele, que esperança nos resta nessa vida? Primeiro porque a nossa vida aqui, ela é passageira, ela vai muito rápido, ela inicia e ela termina de uma forma rápida. Mas aquilo que vem depois daqui é para sempre. Seja a vida eterna com Ele, ou seja a morte eterna sem Ele. É para toda a eternidade. Então o momento de nós decidirmos a nossa eternidade é agora. É enquanto estamos vivos. É o momento de nós o abraçarmos, não por medo do inferno, mas por desejar experimentar do amor dEle, da graça dEle, do colo dEle, do cuidado dEle, da provisão dEle e da vida dEle. O salmista diz que na presença dEle
há delícias perpétua. Na presença dele há alegria. Na presença dele há força para nós continuarmos a caminhar, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. A presença dele nos sustenta, a presença dele nos fortalece. A palavra diz que a alegria dele é a nossa força. E ele ama tanto você que ele deseja você na presença dele. Ele deseja você com ele, para que ele possa cumprir os planos dele, o desejo dele na sua vida. Mas ele jamais vai te obrigar a nada que você não queira. Mas hoje ele trouxe você aqui para dizer para você: eu amo a sua vida e eu não quero você vivendo sem mim. Eu não quero mais você vivendo na dependência da tua própria força, tomando as suas próprias decisões, mas eu quero ajudar você.